No dia 25 de julho de 1981, Stacy, uma adolescente de 14 anos, partiu para um passeio a cavalo com seu pai, George, e um grupo de 7 pessoas na região de Sunrise Meadows, no Parque Nacional de Yosemite, Califórnia. Após algumas horas cavalgando, o grupo fez uma parada no acampamento Sunrise High Sierra, onde planejavam passar a noite. Depois de descansar um pouco, Stacy disse ao pai que sairia para caminhar, alongar-se e tirar algumas fotos da paisagem. Ela perguntou se ele queria acompanhá-la, mas ele recusou, recomendando que ela trocasse os chinelos por um calçado mais apropriado para a caminhada. Stacy foi vista seguindo em direção a uma área rochosa onde Gerald Stewart, um dos membros mais velhos do grupo, estava sentado. Ela mencionou que iria até um lago próximo, e Gerald se ofereceu para acompanhá-la. No entanto, após uma breve caminhada, ele se cansou e decidiu parar para descansar, enquanto Stacy seguiu sozinha. Essa foi a última vez que alguém a viu. Quando ela não retornou, Gerald foi o primeiro a soar o alarme, e uma equipe de busca foi mobilizada. Apesar de uma extensa operação de resgate, o único vestígio encontrado foi a tampa da lente da câmera de Stacy. Não havia sinais de ataque de animais, luta ou qualquer outro indício do que poderia ter acontecido. Sua câmera, suas roupas e qualquer outro rastro simplesmente desapareceram sem explicação. O Dr. James McGrogan, de 39 anos, visitava a cidade de Vail, no Colorado, em março de 2014. Essa pequena cidade, localizada na base da montanha Vail, é um dos principais acessos à vasta estação de esqui dentro da Floresta Nacional do Rio Branco. Na manhã de 14 de março, por volta das 8h30, Jim, como era chamado, partiu com 3 amigos para uma trilha de aproximadamente 14 quilômetros até a área conhecida como Hut of Our Man. O terreno estava coberto por neve profunda, com vários metros de acúmulo em algumas partes. No entanto, o grupo era formado por caminhantes experientes e estava bem preparado para as condições climáticas. Cerca de 90 minutos após o início da caminhada, quando estavam a aproximadamente 8 quilômetros do destino, eles pararam para descansar. Jim, porém, decidiu seguir à frente do grupo, planejando que os amigos o alcançassem mais tarde. No entanto, ele nunca mais foi visto com vida. Quando Jim não apareceu no destino combinado, seus amigos alertaram as autoridades por volta das 17h30, dando início a uma operação de resgate. Apesar de uma intensa busca que durou 5 dias, nenhum sinal dele foi encontrado. Seu celular chegou a tocar uma vez no dia do desaparecimento, mas logo depois ficou sem bateria. 20 dias depois, um grupo de esquiadores que explorava uma área remota encontrou um corpo a cerca de 7,5 km de Booth Falls. O corpo foi identificado como sendo de Jim. Ele ainda usava um capacete, mas estava sem casaco, luvas e, de forma intrigante, sem botas. Seu telefone celular estava com ele em uma área onde deveria haver sinal, e sua prancha de snowboard foi encontrada nas proximidades. As botas de Jim nunca foram localizadas. O legista determinou que ele morreu devido a múltiplos ferimentos, incluindo um grave trauma craniano e uma fratura no fêmur, classificando a morte como acidental. No entanto, muitas questões permanecem sem resposta. Se seu celular e rastreador GPS estavam funcionando, por que ele não pediu ajuda? O que o fez sair sozinho? E onde estão suas botas? Uma teoria sugere que ele pode ter sofrido de hipotermia e entrado em um estado de despir paradoxal, no qual vítimas de frio extremo removem suas roupas devido à desorientação. No entanto, o fato de ele não ter tentado se comunicar antes de seu desaparecimento levanta dúvidas, levando alguns a acreditar que algo mais misterioso pode ter ocorrido. Dior Kunz Jr., um menino de 2 anos de Idaho, desapareceu em 10 de julho de 2015, enquanto estava com sua família no acampamento Timber Creek, em Idaho. Ele estava acompanhado de seus pais, Jessica Mitchell e Vernal Kunz, além de amigos e outros familiares. Naquele dia, os pais de Dior foram pescar com um amigo, acreditando que o filho estava sob os cuidados do bisavô, Robert Walton. No entanto,
Robert afirmou que pensava que os pais estavam olhando o menino. Quando perceberam que Dior havia sumido, iniciaram as buscas imediatamente, mas nenhum vestígio da criança foi encontrado. Ao investigarem o caso, as autoridades entrevistaram Vernal e Jessica e reuniram evidências que levantaram suspeitas sobre eles. Havia inconsistências em seus relatos, e ambos falharam em vários testes de polígrafo. Apesar disso, nunca foram presos ou acusados formalmente. Desde o início, os pais insistiram que não sabiam o que aconteceu com Dior. Segundo eles, enquanto caminhavam até o riacho para pescar, o menino os seguiu por um tempo, mas depois decidiu voltar para ficar com o bisavô. Essa foi a última vez que alguém o viu. Foram realizadas diversas buscas extensivas nos campos, florestas densas e riachos da região ao longo das semanas e meses seguintes, mas nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Dior foi encontrada. Alguns detalhes do caso geraram dúvidas. O menino usava botas de cowboy que eram grandes demais para seus pés e continuavam saindo. Muitos especularam que se ele tivesse sido atacado por um animal ou sequestrado, as botas provavelmente teriam sido deixadas para trás. No entanto, nunca foram encontradas. Em entrevistas à mídia, os pais admitiram que qualquer um deles poderia ter sido capaz de machucar o próprio filho, o que só aumentou as suspeitas. Desde o desaparecimento de Dior, Jessica e Vernal se separaram e seguiram com suas vidas. Mas o mistério em torno do caso permanece, levantando muito mais perguntas do que respostas. Morgan Heimer, de 22 anos, trabalhava como guia de rafting para a empresa Oars. Durante uma expedição de 8 dias pelo Rio Colorado, ele desapareceu no 6º dia da viagem. A última vez que Morgan foi visto foi na terça-feira, 2 de junho de 2015, por volta das 16 horas, na altura do marco 213 do rio, próximo a Pumpkin Springs, dentro do Parque Nacional do Grand Canyon. Antes de sumir, Morgan mencionou ao guia principal que tiraria um tempo para si naquela tarde. No entanto, quando não retornou para o jantar, sua ausência foi notada e ele foi dado como desaparecido. Inicialmente, as buscas não geraram grande alarme, pois Morgan era considerado experiente e capaz de sobreviver por conta própria, mesmo se tivesse se perdido. Acreditava-se que havia uma alta probabilidade de encontrá-lo vivo e bem. Contudo, após 6 dias de buscas intensivas por água e terra, nenhum sinal de Morgan foi encontrado, e nenhuma pista sobre seu paradeiro veio à tona. Seu desaparecimento é mais um dos casos enigmáticos ocorridos no Parque Nacional do Grand Canyon, sem explicação plausível além da possibilidade de algo sinistro ter ocorrido. No dia 28 de fevereiro de 2019, James Pruitt, de 70 anos, estacionou seu carro no estacionamento Glacier Gorge, dentro do Parque Nacional das Montanhas Rochosas, e saiu para uma caminhada de um dia. Em 3 de março, os guardas florestais notaram que seu veículo ainda estava no local, sem um passe de pernoite, e entraram em contato com sua família no Tennessee. Seus parentes confirmaram que ele estava na área, mas disseram que não tinham notícias dele desde 28 de fevereiro. Eles também afirmaram que James não tinha planos de passar a noite no parque. Diante disso, o Serviço Nacional de Parques iniciou uma extensa operação de busca. No entanto, fortes nevascas dificultaram os esforços e nenhuma pista foi encontrada. As buscas continuaram ao longo do ano, cobrindo uma área de aproximadamente 39 quilômetros quadrados, incluindo as regiões de Glacier Creek, Glacier Knobs, Loch Vale e Glacier Gorge. No entanto, nenhuma evidência foi descoberta. Nenhum objeto, vestígio ou pista do paradeiro de James. Até hoje, James Pruitt permanece desaparecido. Assim como em muitos outros casos semelhantes, não há explicação para seu sumiço, nem encerramento para sua família, e nenhuma indicação de onde ele possa estar. Em 22 de setembro de 2012, Linda Ortega, de 53 anos, estava fazendo uma caminhada com seu irmão, Ed, nas florestas dos Ozarks, no Arkansas, perto da cidade de St. Joe. Durante o percurso, os dois acabaram se separando e Ed retornou sozinho.
Quando Linda não saiu da floresta, uma busca em larga escala foi iniciada. Surpreendentemente, 5 dias depois, Linda foi encontrada viva, mas em um estado de grande angústia. Ao ser questionada sobre o que havia acontecido, ela não conseguia se lembrar de como ficou sozinha na mata. Em sua mente, seu irmão estava ferido e ela tentava buscar ajuda para ele. Enquanto vagava pela floresta, Linda relatou ter visto outros caminhantes e tentado se comunicar com eles, mas afirmou que a ignoraram completamente, como se ela fosse invisível. Além disso, disse ter percebido figuras sombrias se escondendo entre as árvores, descrevendo-as como pessoas muito estranhas. Um dos socorristas que a encontrou acreditava que Linda não estava em seu estado mental normal naquele momento. Isso levou a especulações de que, na tentativa de sobreviver, ela poderia ter ingerido frutos alucinógenos. No entanto, nenhuma evidência concreta foi encontrada para sustentar essa hipótese. Até hoje, o que realmente aconteceu com Linda e quem eram as figuras estranhas que ela mencionou continuam sendo um mistério. Derek Looking, de 24 anos, trabalhava como assistente em um centro de saúde comportamental no Tennessee. No entanto, quando não compareceu ao trabalho em 15 de março de 2015, isso gerou preocupação entre seus colegas. Tentativas de contatá-lo por telefone foram infrutíferas, e foi seu colega de quarto, Ryan, quem confirmou que Derek estava desaparecido. Preocupados, os familiares de Derek, que moravam na Virgínia, viajaram imediatamente para o Tennessee para ajudar nas buscas. Ao investigarem o computador dele, encontraram pesquisas sobre o Parque Nacional Great Smoky Mountains e uma reserva de hotel. Seguindo essas pistas, a família se dirigiu à região e, por sorte, encontrou o carro de Derek. Um Ford Escape branco, estacionado em um local na divisa entre o Tennessee e a Carolina do Norte. Dentro do veículo havia diversos itens novos de sobrevivência avaliados em cerca de $1.000, além de páginas de um manual militar de sobrevivência, sua carteira e uma quantia em dinheiro. Esses detalhes sugeriam que Derek havia se preparado para uma experiência na natureza. Ele era um grande admirador de Bear Grylls, o protagonista do programa de TV A Prova de Tudo, o que levou alguns a acreditarem que poderia estar tentando seguir os passos de seu ídolo ao se aventurar sem equipamentos essenciais. No entanto, um bilhete encontrado no carro adicionou um tom preocupante à situação. A mensagem dizia: "Não tente me seguir." Outra pista surgiu em 17 de março, quando imagens de câmeras de segurança registraram Derek saindo de um hotel em Cherokee, próximo ao parque. No quarto onde ele havia se hospedado, foram encontradas uma Bíblia sobre a cama e uma garrafa de bebida no chão. Essas imagens foram o último registro conhecido de Derek. Uma busca intensiva foi realizada no parque e guardas florestais entrevistaram outros visitantes da região. Curiosamente, ninguém relatou ter visto Derek por lá. O pai de Derek, Tim, mencionou que havia notado uma mudança de comportamento no filho antes de seu desaparecimento, incluindo o hábito recente de beber e fumar. No entanto, amigos próximos afirmavam que ele não parecia deprimido nem demonstrava tendências, embora estivesse insatisfeito com seu emprego. Desde 2012, não houve nenhum sinal de Derek. Ele continua oficialmente desaparecido e o Serviço de Parques Nacionais das Great Smoky Mountains ainda mantém as buscas ativas. Sua família segue divulgando seu caso na esperança de que, um dia, o mistério de seu desaparecimento seja resolvido. A grande dúvida permanece: ele escolheu desaparecer voluntariamente, sofreu um acidente ou houve alguma outra causa por trás de seu sumiço? Em 1978, Stephen Kubacki, um estudante de 23 anos da Hope College, uma pequena universidade cristã localizada perto da costa sudeste do Lago Michigan, partiu sozinho para uma viagem de esqui cross-country. Como era um esquiador experiente, sua saída para 1 ou 2 dias não parecia fora do comum. No entanto, desta vez, ele nunca voltou. Uma busca foi iniciada e os investigadores encontraram uma trilha de pegadas na neve que se estendia por cerca de 200 metros até a beira do lago, onde terminava abruptamente.
Essa descoberta levou as autoridades a concluírem que Stephen havia caído na água e se afogado sob o gelo espesso. Além disso, seus esquis e sua mochila foram encontrados abandonados nas proximidades. Equipes de resgate realizaram buscas aéreas e terrestres extensivas, mas nenhum vestígio de Stephen foi encontrado. Mais de um ano depois, em 5 de maio de 1979, Stephen acordou em uma colina gramada em Pittsfield, Massachusetts, a quase 1.100 quilômetros de distância de onde desapareceu. Sem nenhuma lembrança dos últimos 14 meses e meio, ele só percebeu o tempo que havia passado ao comprar um jornal e ver a data. Desorientado, ele conseguiu encontrar a casa de uma tia em Great Barrington, de onde entrou em contato com sua família, que ficou chocada ao vê-lo vivo. Ao falar sobre o ocorrido, Stephen contou que sua última lembrança, antes do desaparecimento, era estar perdido e sentir frio. Depois disso, tudo ficou em branco. Curiosamente, a mochila que carregava indicava que ele havia viajado bastante, mas ele não reconhecia as roupas que vestia, nem os óculos que usava. Hoje, Stephen Kubacki trabalha como psicólogo e vive no noroeste dos Estados Unidos. Ele raramente fala sobre o período em que esteve desaparecido, deixando o caso cercado de mistério. Algumas teorias sugerem que seu desaparecimento pode estar relacionado ao chamado Triângulo do Lago Michigan, uma área conhecida por incidentes estranhos, incluindo desaparecimentos misteriosos, naufrágios e eventos aéreos inexplicáveis. Alguns acreditam que fenômenos sobrenaturais ou até extraterrestres possam estar envolvidos. O que realmente aconteceu com Stephen Kubacki durante aqueles 14 meses ainda permanece um enigma sem resposta.